Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano, doutor em psicanálise, e eu gostaria de bater um papo rapidinho com vocês para a gente dar uma pincelada sobre narcisismo. O que significa? Qual o significado de narcisismo? Primeiro, a gente vale lembrar que a palavra narcisismo ela faz referência a um mito, né? Então, de acordo com o poeta romano Ovídio, né, na obra Metamorfoses, Narciso era um rapaz muito bonito, né, certo? E um dia os seus pais procuraram o oráculo de Tiresias para descobrir o futuro do seu filho, tá? Então souberam que ele teria uma vida longa, né, caso ele não visse o seu próprio rosto, né? Então Narciso no mito grego, tá? Ele apaixona-se por si mesmo. Então quando ele vai chegar nas águas, no lago, ele se olha, ele vê o seu reflexo no espelho e naquele exato momento ele tem uma paixão, né, extremamente forte por aquela imagem, né? E aí o que ele faz? Ele vai se curvando, tá, ok? Em direção à água, né? E aí o que acontece? Ele tomba na direção da água e aí ele acaba morrendo afogado, né? Devido a essa paixão maluca que ele teve por ele mesmo, tá? Isso não é um processo ingênuo, tá? Porque ele cobra um preço alto, tá? Já porque Narciso, quando ele morre afogado, em consequência de um amor desmedido por si mesmo. Então essa morte ela pode ser vista como uma morte metafórica, né? Para definir o conceito de narcisismo quando nos fixamos apenas na nossa verdade, tá? Então morremos para o mundo e para novas descobertas. Então uma das características do jovem Narciso, né, era a sua arrogância. E além disso ele despertava o amor de muitas pessoas, inclusive, né, de ninfas, né, como Eco, ela, e no entanto foram desprezadas pelo rapaz, né, e recorreu ao auxílio da deusa Nêmesis para se vingar. A divindade, em resposta, fez com que esse jovem se apaixonasse pela própria imagem refletida em um rio, né? E então o resultado desse encantamento foi a autodestruição de Narciso. Então a deusa ela o transformou em uma flor que leva o seu nome, né? Mas vamos lá, a questão do narcisismo. Então tem a incapacidade de suportar a ambiguidade, tá ok? Freud ele escreve que a neurose ela é a incapacidade de suportar a ambiguidade, tá? Então uma forma de compreender essa frase é pensar que uma psique rígida e inflexível, né, ela sofrerá por querer impor a sua realidade, tá ok? Psíquica aos fatores externos e não compreendendo-os da sua complexidade. Então essa rigidez ela pode ser um reflexo de situações como o narcisismo. Então a psicanálise vê o narcisismo, na realidade, como o resultado do ego fragilizado. Por quê? Porque o ego ele precisa se defender, se autoafirmar como supremo, tá? E isso não é sinal de força, tá? Este ego fragilizado, que é para defender a sua fraqueza, ele cria uma autoimagem de força. E aí é onde que a terapia psicanalista contra o narcisismo implica em permitir que o contato do analisando, né, com outras possibilidades de ver o mundo e de aceitar, tá, as outras pessoas. Então o objetivo é procurar abrir o entendimento desse indivíduo, né, para que ele possa enxergar um pouquinho mais além do que a si mesmo. Tá? Então a gente poderia, por exemplo, pensar que no externo, tá, o que se entende por narcisismo não seja tolerar ambiguidade, não tolerar diversidade, não tolerar complexidade, porque a pessoa narcisista ela simplifica o mundo a si mesmo, né? A autoverdade fechando-se à alteridade, ele se fecha ao outro, tá? Fechando-se a novas descobertas. Então seria um exemplo de não tolerar
né, a ambiguidade. Então não significa que a pessoa narcisista, ela necessariamente vá se isolar do mundo. Tá? Mesmo em constante conflito com outros, é recorrente que o narcisista ele venha precisar do outro, tá? Exatamente para ter uma referência sobre a qual ele venha se sobressair, né? E aí a gente vai pegar, por exemplo, o ego fortalecido versus o ego do narcísico, tá? Então todos nós, tá, temos um pouco de narcisismo. Todos nós somos um pouco narcísicos. Tá, ok? Isso é importante para que o ego, porque o ego ele precisa criar defesas, tá? Ao organismo e à vida psíquica do ser, tá? E é uma forma de defesa, uma forma que a gente acaba se delimitando de frente ao mundo externo e aos outros, né? Então, sem a ação do ego, a nossa presunção de que somos distintos das outras pessoas e do mundo, né? E a psique poderia se perder em uma distinção potencialmente esquizofrênica. É muito louco, né? A questão é que o ego é fortalecido e seu narcisismo exagerado, ele tem alguns pontos interessantes. Tá? Primeiro ponto, tá? Terá um fundo de desconfiança em si mesmo, sobre si mesmo. Tá? Segundo ponto, ele buscará outros conhecimentos. Terceiro ponto, ele avaliará os fatos de diversas perspectivas. Quarto ponto, ele saberá sobre si o suficiente para se amar, mas sem que isso se torne deixa a pessoa naquela forma de se fechar, tá? E aí ele estará aberto a ouvir e a conviver com o outro, tá? Enquanto o ego fragilizado, tá? Ele representaria um narcisismo exagerado. Então, o ego fortalecido, eu me abro para fatores externos, para compreender, para aprender, me desenvolver, lidar com as coisas, lidar com as pessoas e assim por diante. Mas o ego fragilizado, que é o ego que vai representar o narcisismo exagerado, tá? Ele se fecha, tá? A si mesmo, tá, ok? E faria ver o outro como ameaça. Então, como resultado, é recorrente que a pessoa narcisista ela faz elogios desmedidos, ele utiliza-se de outras pessoas, principalmente focando em seus objetivos pessoais, ou senão ele vai demonstrar agressividade, questionando, contrariando, tá? Então ele se fecha naquilo, a verdade dele é absoluta, a vontade dele é absoluta, né? E aí nós temos as características e o comportamento do narcisista, ok? Uma coisa interessante é que a terapia psicanalítica, ela, como uma das suas principais conquistas, é o processo do fortalecimento do ego, né? Superando ou amenizando o narcisismo, né? Então, geralmente, a superação narcísica, ela realmente tem um processo longo de conscientização, de autoconhecimento, né, de abertura para o mundo, ok? Né? E varia muito da resistência, tá, que a pessoa ela vai oferecer. Tá? Quanto maior a aceitação, né, mais fácil fica o processo, tá, ok? Para que a pessoa possa amenizar, diminuir, tá? Ou muitas vezes conseguir extinguir isso daí, tá bom? A palavra narcisismo, tá, foi utilizada pela primeira vez na área da psicanálise por Paul Nake em 1899, tá? Em seu estudo sobre perversões sexuais, tá, ok? No qual ele fez o uso para nomear o estado de amor de uma pessoa por si mesma. Para Freud, tá, o narcisismo ele é uma fase do desenvolvimento das pessoas,
tá? É um estágio em que se verifica a passagem do autoerotismo, ou seja, do prazer que é encontrado no próprio corpo, tá? Para a eleição de outro ser como objeto de amor. Tá? Essa transição, na realidade, ela é muito importante porque o indivíduo ele vai adquirir a habilidade de conviver com aquilo que é diferente. Tá? Então, o narcisismo ele inicia com o amor da pessoa por si mesmo, tá? Que é uma parte essencial da construção do sujeito, né? E o desenvolvimento, tá, saudável, ele requer superar o narcisismo infantil. Isso significa evitar o narcisismo excessivo, que limite as pessoas, né, que limite, venha limitar a pessoa, tá ok? E venha evitar que ela venha prejudicar os relacionamentos. Tá? Por outro lado, o externo de não se amar também ele é prejudicial, e sem o auto-reconhecimento que o narcisismo inaugura, né? O sujeito ele não vai se diferenciar das outras pessoas do mundo. Tá? Então, quanto às formações de personalidade psicopatológicas, né, a gente pode associar, por exemplo, na neurose. Tá? Na neurose, o narcisismo extremo ele é tipicamente neurótico. O sujeito, se o sujeito percebe que seu narcisismo é limitador para si, para suas relações, tá? E ele busca ajuda psicanalítica, ele tende a ser mais uma confirmação da condição neurótica, tá ok? Pode ser por razão de causas fóbicas, compulsivas, histéricas, por exemplo, tá? Segundo, nas perversões, tá? Diferentemente do neurótico, tá? O perverso, eles gozam com a sua situação narcísica, né? Então, a situação da perversão, o sujeito, muitas vezes, ele não percebe isso como problema. Ele tem prazer em ser quem ele é, da maneira que ele é, e ele não se percebe, né, como tal. Ok? Nas psicoses, né? Em casos bem raros, desenvolver o narcisismo, tá ok? Absoluto, ou não desenvolver o narcisismo algum, que são os extremos, tá? Podem ser os traços do eu no universo paralelo, né? Ou mesmo na questão do seu esfacelamento egóico, né? Ambos elementos são característicos das psicoses. Narcisismo, ele é mais do que uma simples autoadmiração, né? Então a análise do narcisismo ela pode levar a uma compreensão mais profunda da personalidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, na teoria dos estágios psicossexual de Freud, né, ele pode oferecer alguns insights valiosos. Então, o narcisismo ele é frequentemente ligado à fase fálica, quando a criança começa a descobrir seu próprio corpo, tá? E essa passagem é denominada por Freud como o narcisismo primário. Tá? Então, é o momento em que o ego é eleito, tá? Como objeto de amor, ok? E ele se diferencia do autoerotismo, que é uma fase em que o ego ainda não existe, tá? Então, quando essa fase ela é mal resolvida, tá? Ele pode levar a questão do narcisismo exagerado. Legal? De acordo com Freud, todas as pessoas elas são narcisistas a certo ponto, já que elas contêm em si uma pulsão de autoconservação, tá? Então o narcisismo ele pode ser considerado em um espectro, tá? Em um extremo temos como narcisismo saudável, em que a pessoa tem uma autoestima saudável. No outro extremo está o narcisismo patológico, que pode levar a transtornos de personalidade, tensões psíquicas ao sujeito narcisista, tá? No narcisismo secundário, por exemplo, tá? Ele consiste no retorno da afeição do ego,
depois que ela foi destinada a objetos externos. Então, no narcisismo primário, é o amor inicial, ok? Considerando que é uma fase normal do desenvolvimento humano. O narcisismo secundário, tá? Ele se refere ao narcisismo que surge mais tarde na vida, ok? E muitas vezes ele vem como resultado dos traumas. Até aí, tudo bem? Se você pegar, por exemplo, a Amanda Klein. Klein, na realidade, é uma austríaca, Amanda Klein, não, perdão, Melanie Klein, ela apresenta uma outra noção do narcisismo primário, tá? Então, de acordo com as suas ideias, tá? O bebê ele internaliza o objeto, tá? Nas fases correspondentes ao narcisismo e ao autoerotismo, tá? E aí dessa forma ela vai discordar de Freud porque referente a que existiam estágios, né? E que não há relações de objeto. Tá? Então, para Melanie Klein, desde o início, o bebê já estabelece relações de afeto às pessoas e coisas externas, tá ok? Então, para ela, o narcisismo seria um instinto destrutivo. Então, o interesse narcisista representaria a agressão, tá? Dirigir ao objeto, assim a renúncia desse interesse se constitui uma manifestação de amor e de proteção. Para Hauser, o narcisismo para Hauser, ele protege o psiquismo, tá ok? E isso permite que o sujeito continue a uma imagem íntegra de si mesmo, tá? Então nós vimos nesse aspecto, tá ok? Na definição de Freud sobre o narcisismo. Então o narcisismo, ele extrema uma fragilidade do ego, pois enclausura a pessoa no seu próprio mundo e de auto-verdade, tá? Mas e aí também vem a anulação do narcisismo, que também é demonstração de um ego frágil, que não conseguiria atender, tá? As demandas da delimitação do eu, ok? E com a realidade externa, né? Lacan, por exemplo, tá? Ele fala que o narcisismo quando o bebê, quando nasce, ele não se conhece, por essa razão se identifica com a imagem de filho que sua mãe gostaria de ter, tá ok? Então esse movimento é chamado pelo psicanalista de suposição do sujeito. Então dessa forma, né, ele vai poder afirmar que nessa fase a presença do outro é fundamental. No entanto, no momento que o sujeito observa o seu próprio reflexo no espelho, que ele se reconhece, tá ok? Ele passa a se reconhecer, né, na imagem refletida, ele acredita ser real aquilo, tá? E aí nesse estágio o eu se identifica a partir da imagem do outro. Então pode-se afirmar que o estágio do espelho, segundo Lacan, é uma simbologia narcísica e necessária, pois o sujeito ele aliena em si mesmo como parte essencial do seu processo de delimitação subjetiva. Tá? Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o narcisismo referente a Luciano Elia, né? Mas a gente pode também falar sobre vários outros, né, psicanalistas de renome que falaram sobre o narcisismo, mas eu não consigo fazer tudo isso, senão vai ficar algo muito longo, tá ok? Tá? Poderíamos falar, por exemplo, o narcisismo referente enquanto a patologia, né? A gente pode falar sobre vários temas, mas nós vamos resumir aqui um pouquinho, tá? Por exemplo, o narcisismo enquanto patologia. Observe que praticamente todas as teorias, né, que eu tenho apresentado para vocês, tá, entendem o narcisismo não como uma patologia, tá, mas como parte do desenvolvimento, tá ok? Diferenciação do ego, e alguma dessas teorias, tá, irão pensar que em determinados graus e formas,
né, de manifestação, o narcisismo ele pode se caracterizar como patológico. Sobretudo é o que a gente pode, que eu posso colocar para você assim, que é importante apontar que o que é o transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Então ele é um distúrbio em que uma pessoa tem uma ideia exagerada, tá, da sua própria importância, ok? Então as pessoas que sofrem com esse problema, geralmente elas acabam tendo dificuldades de se relacionar, tá, ok? Já que elas mostram irritação quando são contrariadas ou questionadas, além de supervalorizar suas opiniões, tá? Pessoas narcisistas também demonstram incapacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, isso é, ter uma dificuldade de demonstrar empatia, tá bom? Então aí a gente vê que muitos teóricos, eles afirmam, né, que haver a tendência à depressão, além de que pessoas narcisistas possam desenvolver dependência de álcool e drogas, tá? Se a gente falar sobre causas, por exemplo, né? Acredita-se que a causa desse distúrbio, tanto genética quanto ambientais, tá bom? Assim, entende-se que esse problema ele pode ser passado de uma geração para outra. No entanto, é possível afirmar, tá, que os pais não foram suficientemente bons, ou seja, o sentimento de superproteção ou abandono, né? E aí os filhos, para contribuir para que os traços narcisistas eles venham se desenvolver mais dele diante dessa situação, tá? A questão do tratamento, por exemplo, quando a gente fala da psicoterapia, a psicoterapia quando a gente engloba, né, as formas de terapia, né? Mas a psicoterapia, por exemplo, ela é um tratamento mais recomendável, tá, para esse tipo de distúrbio. Então, normalmente, uma pessoa narcisista não vai procurar ajuda de nenhum profissional por causa do seu transtorno, tá? Ela é uma vez que essa pessoa ela tem dificuldade de identificar algum problema no seu comportamento, que acaba motivando a busca de um auxílio de um profissional, né? Vamos dizer assim, que essa dificuldade de procurar um profissional, né, vai gerar mais e mais o agravo do problema. Porém, quando essa pessoa ela busca a ajuda de um profissional, tá? Essa pessoa ela não vai falar para o profissional assim, olha, eu sou narcisista. Essa pessoa geralmente ela vai procurar um profissional de repente por causa de um luto, por causa de uma depressão, né? Dependência de álcool e drogas, né? E aí, quando o profissional vai fazendo as terapias com esse indivíduo, com esse sujeito, né? Passa-se no decorrer das sessões, né? Havendo a identificação, tá, ok? Dos traços narcisistas, do comportamento narcisista, e aí sim consegue evoluir, né, as tratativas com esse sujeito, tá? A gente pode afirmar, portanto, que o narcisismo ele é um conceito importante para a psicanálise, tá? Muitos estudiosos se valeram desse conceito para explicar a formação da identidade de um indivíduo. Além disso, também ele é entendido como um transtorno que pode prejudicar a vida de certas pessoas caso não seja realizado o tratamento, porque o narcisista ele sofre, ele não se entende com o mundo, ele não se entende com as pessoas, ele tem problema de aceitação e aí ele acha que o mundo está contra ele, porque ele tem a razão de tudo, ele entende, ele sabe, ele se sente atacado, incompreendido, né? Só que aí na realidade não é que o mundo não o compreenda, ele mesmo se fecha para o mundo e existe apenas o eu, a verdade do eu, apenas eu. E isso dificulta demais, tá, as relações interpessoais, né? Pode dificultar muito a questão de relacionamentos, pode dificultar muito a questão do desenvolvimento, do autoconhecimento da pessoa, ok? Espero que essa pincelada, né,
que eu estou passando para vocês possa ser de grande fruto. Até a próxima, a gente se vê.